Deuteronômio, capítulo 19. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 21. Estamos diante de um contexto difícil de se conceber, partindo do princípio de que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Um dos maiores questionamentos de muitos tem sido justamente este: se Deus é amor, como explicar alguns dos seus atos no Antigo Testamento? Como harmonizar este Deus com Jesus e suas obras? Na verdade, havia uma real necessidade de impor estreitos limites que evitassem a tolerância com o pecado e a prática da injustiça. Uma urgência em instruir de forma mais enérgica um povo prestes a cruzar as fronteiras de Canaã. As cidades de refúgio eram uma irrefutável representação da misericórdia e da justiça de Deus. Não é somente o ato do pecado em si que fere o coração do Senhor, mas principalmente a intenção ao praticá-lo. O mandamento é claro: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Mas se alguém transgredisse tal mandamento sem o querer, teria a oportunidade de encontrar abrigo em uma das cidades de refúgio para que fosse conservada a sua vida. O pecado, no entanto, é tão cruel que, mesmo o cometendo sem intenção, acabamos colhendo as suas ruins consequências. Afinal, mesmo que o homicida tivesse para onde ir, teria de deixar para trás o seu lar e aqueles a quem amava. A famosa lei do olho por olho, dente por dente, apesar de ser considerada severa e hostil, foi uma maneira de impor limites a fim de evitar excessos no ato de punir. Diante de um povo duro de coração, não houvesse o Senhor instruído Moisés a limitar as sanções, e Canaã se tornaria um covil de assassinos. O real desejo de Deus para Israel era que a nação aprendesse a viver em paz uns com os outros e que, por seu exemplo, as demais nações convertessem as suas espadas em rédeas de arado e suas lanças em podadeiras. Que uma nação não levantasse a espada contra outra nação, nem aprendesse mais a guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. O ministério terrestre de Cristo foi o cumprimento e o supremo exemplo do que Deus deseja seja o seu povo na terra, para que viva, para que te vá bem e receba por herança a terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Jesus foi a personificação do Pai, a perfeita manifestação do caráter do grande Eu Sou. Ele mesmo afirmou: quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Ainda há uma porta aberta no céu. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Ainda há uma oportunidade de graça, amados. Deus nos chama para fazermos dele o nosso refúgio, e foi ele mesmo, por seu amor tão intenso e imenso, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Tão perto como estamos de entrar na Canaã celestial, Deus está preparando o seu povo peculiar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Ellen White escreveu: quereis ir para a glória e desfrutar tudo o que Deus tem preparado para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora. Sacrificai tudo a Deus. Deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo o mais, como um sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Primeiros Escritos, página 67. Aceitemos hoje, meus irmãos, a divina oferta de graça e, enquanto aguardamos a nossa futura herança, vigiemos e oremos. Oremos, amados. Bom Pai do céu, o Senhor ama a todos, inclusive os filhos rebeldes e pródigos, e os chama de volta aos teus braços.
Muitas vezes, esse caminho de volta inclui sofrimentos e aflições, mas que são necessários para que os errantes caiam em si. Se por algum motivo nos afastamos de Ti e da Tua vontade, traz-nos de volta, Pai. Que pelo agir do Espírito Santo, nossos olhos sejam postos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, e que pela contemplação sejamos transformados à semelhança do Seu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana, filhos amados do Pai. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.